Em meio à tragédia da chuva no sul, aumentam justamente as preocupações com a produção agrícola, a possível quebra de safra e, claro, o abastecimento em todo o país. O ministro Carlos Fávaro cita prejuízos de 423 milhões de reais. E o nosso entrevistado agora, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, pesquisador da FGV Agro, Felipe Serigati. Bom, professor, boa noite, bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan. É claro que todos estão voltados ao drama humano do que as pessoas estão vivendo nessa tragédia, mas olhando do ponto de vista econômico, né, professor, que é a sua área, o que é possível falar? Ainda é muito cedo falar sobre quebras de safra, sobre o que é possível fazer para garantir o abastecimento, não só no Rio Grande do Sul, mas também em outras partes do país. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Thiago. Então, vamos dividir isso aqui em três partes principais, tá? Em primeiro lugar, óbvio, né? A principal preocupação no momento que a gente está conversando é com a questão humanitária, tá? É tentar salvar o maior número de pessoas que for possível. Depois, com relação à parte econômica mesmo, então, o que acontece? Vai ter um impacto em preço, tá? A gente provavelmente vai ter, né, algum reflexo em preço de alimentos. Acho que o grande vetor disso é o preço do arroz, tá? Você tem uma estimativa de qual que foi a perda de produto ali na lavoura, mas ainda assim você tem dois pontos adicionais ali que pode ampliar um pouco essa perda. De um lado, quanto que perdeu-se de arroz que já estava colhido, por exemplo, em algum armazém nos estoques, tá? Mas ainda assim, mesmo aquele arroz que não tenha sido perdido, que foi preservado ali no estoque, você pode ter uma dificuldade maior nos canais de comercialização desse produto. Então, todos nós acabamos vendo ali estradas interditadas, pontes ali que o rio acabou levando embora. Então, isso vai fazer com que os canais logísticos sejam diferentes, tá? Sejam mais longos, portanto, mais custosos, e isso pode terminar no preço final ao produtor, tá? E também, naturalmente, para o consumidor. Então, você tem um lado que é o impacto sobre preço, tá? Isso pode pegar outros produtos, mas, naturalmente, acho que o grande vetor é o arroz. Segundo ponto que eu queria destacar é justamente o seguinte: produtos agropecuários, óbvio que estão recebendo a grande atenção, é alimento, é um bem essencial. A gente não pode esquecer que a indústria gaúcha é uma indústria muito relevante para o parque brasileiro, Claro. tá? Então, a gente vai ter lá a indústria de peças, partes e componentes para a indústria de transporte, você vai ter para maquinário agrícola, metal mecânico, inclusive para a produção de frangos, de ovos, suínos, você vai ter calçado, você vai ter vestuário, e essa indústria também está encontrando dificuldades, seja para receber matéria-prima, seja porque teve problemas dentro das suas unidades fabris. O professor, deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Lógico, perdão, Thiago. Em relação ao arroz, a preocupação de importação, isso é factível? E fique à vontade para continuar a resposta, por favor. Não, então, veja assim, a gente olha para outros produtos, né, grãos, né, vamos olhar para soja, para milho, provavelmente haverá perdas ali no Rio Grande do Sul, mas o impacto sobre preço disso acho que vai ser bem modesto. Sim. Além de modesto, vai ser bem temporário. Por que isso? Porque no momento que a gente está conversando, a cotação desses grãos, que é formado lá fora da Bolsa de Chicago, está muito mais acompanhando a evolução da safra americana. E a safra norte-americana está tendo uma boa evolução. Então, os Estados Unidos provavelmente vai ter uma safra cheia. Então, o preço desses grãos é determinado pela oferta global. Então, por mais que você tenha ali uma perda no Rio Grande do Sul, não deve fazer preço lá em Chicago, tá? Pode ter alguma diferença de prêmio aqui domesticamente, mas não deve fazer preço lá em Chicago. Olhando para arroz, a situação é um pouco diferente. Por quê? Porque, de fato, o Rio Grande do Sul é, de longe, o maior ofertante, produtor de arroz aqui no Brasil. Diante disso, mesmo que de repente você tenha ali uma escassez de arroz momentânea, não tem nenhum problema em importar arroz. Assim como quando quebrou a safra do leste asiático, nós exportamos arroz, nenhum problema em ver esse fluxo comercial em sentido inverso. Importar não é pecado de forma alguma. E o terceiro ponto que eu estava colocando, que eu vi isso pouco sendo abordado ali pela imprensa, que acontece, o foco está muito, né, nas perdas que aconteceram no Rio Grande do Sul e que não são produtos que não vão chegar para as demais unidades da federação. A gente não pode esquecer, gente, Rio Grande do Sul é a quarta ou quinta maior economia do país, né? Alterna, às vezes o Rio Grande do Sul, às vezes o Paraná. Isso significa o quê? Gente, tem muito unidades da federação, muita produção das demais unidades da federação que tem como destino final o mercado lá no Rio Grande do Sul.
Por exemplo, São Paulo, em 2023, São Paulo registrou um superávit no Rio Grande do Sul de quase 40 bilhões de reais. E 40 bilhões de reais é dinheiro pra caramba para qualquer unidade da federação. Então, você vai ter também um outro impacto que é qual? A unidade da federação, com a sua produção, vai ter uma fração do seu destino final, que é o Rio Grande do Sul, prejudicado. Veja, qual que vai ser o tamanho final dessa conta? No momento, nós não temos como saber. Ainda sequer, infelizmente, o nível da água ainda não abaixou lá no Rio Grande do Sul. Bom, professor Felipe Serigati, pesquisador da FGV Agro, como sempre, muito obrigado pela análise e é torcer para que o impacto seja menor do que se imagina. Muito obrigado, bom descanso, até a próxima, professor. Eu que agradeço o convite e toda a nossa torcida junto com nossos amigos lá do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Sem dúvida. gente.